irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero ler um versículo, livro do Gênesis, capítulo 43. Se vocês quiserem acompanhar. Gênesis, capítulo 43, do versículo 11 ao versículo 14. Que diz assim: Então disse-lhes Israel seu pai: Pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de mel, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Repitam comigo: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Podem se assentar. Meus irmãos, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos promessas de Deus. E o objetivo de Deus é que elas se cumpram cabalmente na vida, na família e nos projetos que Deus tem estabelecido para nós. Mas parece que algumas vezes, por determinados fatores ou acontecimentos, nos dá a intenção e nos dá a impressão de que as promessas de Deus, elas foram invalidadas. Principalmente quando as coisas começam a se complicar no meio da nossa caminhada, no meio da nossa vida espiritual. Mas a verdade é que as promessas de Deus para a nossa vida, elas continuam de pé. Se Deus prometeu alguma coisa para a sua vida espiritual, material, familiar, pode ter certeza de que se você ou eu não sairmos do plano de Deus, se nós não pecarmos e nem sairmos da presença de Deus, não há ninguém, não há ser humano na terra que possa impedir as promessas de Deus de se cumprirem na nossa vida. Nós temos que acreditar na soberania de Deus, mas para que esses projetos, essas promessas aconteçam e se cumpram, nem sempre Deus vai usar os nossos projetos e nem as coisas irão ocorrer da forma com que nós intencionamos ou projetamos. E nós vemos isso acontecendo aqui nesse texto. Deus, ele se revela a José com 17 anos de idade. No capítulo de número 42, versículo 2, nós vemos que José tinha 17 anos de idade. Quando Deus se apresenta a ele, ele faz promessas através de sonhos. E são promessas grandiosas, que Jacó entende quais são as promessas feitas para o seu filho José. Mas as promessas que Deus fez a José, ela tem um desfecho não muito favorável durante os 20 anos que prosseguiram adiante dos 17 anos que José tinha. Deus não disse a José como era que esses sonhos, que essas promessas iriam acontecer. Deus nem sempre nos explica ou mostra como nós vamos alcançar ou como as promessas
irão se cumprir na nossa vida, porque certamente se Deus falar como que as coisas irão acontecer, muitos de nós desistiremos, muitos de nós não teremos coragem para avançar nesta trajetória. Por exemplo, quem aqui tem 17 anos? Ou 18? 17 ou 18? 17. Em que ano você está do colégio? Terceiro? Pretende fazer uma faculdade? Muito bem. Então você é a pessoa certa. Posso usar a sua pessoa? Não vou estar te expondo. José tinha 17 anos. Se Deus se apresentar para você hoje, você tem projetos para a universidade, projetos familiares, projetos para o seu futuro. Se Deus se apresentar para você hoje e disser para você qual é o seu nome? Pedro. Se Deus disser para você, Pedro, eu tenho projetos grandiosos na sua vida, mas eu preciso que você agora saia do seu lar paternal, só que eu vou utilizar de métodos para que as pessoas não saibam nem compreendam o que eu vou desenvolver na sua vida. Então eu vou fazer com que você seja humilhado diante dos seus irmãos, se você tiver irmãos, vou levar você para que esse projeto se cumpra, e essas promessas, em uma terra bem distante, onde você não conhece a língua, não conhece a cultura. Eu vou te levar, só que o processo que eu vou utilizar para te levar para esse lugar, eu vou precisar que você passe por uma humilhação muito grande. Você vai deixar o seu lar paterno, você vai ser vendido como escravo, chegando nesta terra, para que as pessoas não saibam quais são os projetos que eu tenho com você e nem quem você é. Você vai ser vendido como escravo, vai para a casa de um senhor, lá você vai sofrer uma calúnia, mesmo você sendo meu servo, temente ao meu nome, você vai sofrer uma calúnia, de forma que com esta calúnia, ou através desta calúnia, você vai para a prisão, para a penitenciária, você vai ficar durante um tempo preso. Depois de todo esse processo, é que eu vou te exaltar, e daí em diante, é que eu vou começar a cumprir com as promessas que eu fiz na tua vida, só que isto vai demorar 13 anos. Eu pergunto para você, você aceitaria esse convite ou você não aceitaria, né? Eu também não. E tenho certeza que muitos, se tiver alguém que aceitasse esse convite, precisaria de muita coragem. Eu particularmente não teria esta coragem para aceitar, e é por isso que Deus resolveu cumprir na vida de José o seu projeto, sem dizer a ele quais seriam os caminhos. Você está começando a entender como é que as coisas estão acontecendo na sua vida, quais são os caminhos que Deus às vezes estão te levando, contrariando os teus projetos, e às vezes você diz: Senhor, será que tudo aquilo que o Senhor me prometeu foi invalidado? Às vezes você até se entristece com Deus por causa dos fatos que estão ocorrendo na tua vida, mas descansa o teu coração, meu irmão, minha irmã, continue adorando e temendo ao Senhor, porque Deus não negativou nenhuma das promessas que Ele fez sobre a tua vida. Você tem que adorar a Deus, sem condicionar a sua adoração aos fatores que estão ocorrendo na tua vida, os acontecimentos. Você veio para este lugar nesta noite, adore a Deus sem reservas, abra o teu coração, glorifique ao Senhor, porque Deus ainda continua com as promessas validadas sobre a tua vida. Só que José, ele, depois de receber os sonhos de Deus, ele é vendido. O processo os irmãos conhecem muito bem. Ele é vendido pelos seus irmãos, depois de terem o lançado na cova. Eles vendem os seus irmãos, vendem José como escravo para o Egito. Lá ele chega, e o mercador que o leva o vende para Potifar,
que era o chefe da guarda do Egito. José agora, como escravo, ele serve com alegria, mas dentro do coração de José brota um sentimento que nenhum homem era capaz de detectar. Dentro do coração de José, ainda que ele continuasse temendo a Deus, a Bíblia diz, o salmista diz que em todo o tempo Deus estava com José. Isso quer dizer que em momento algum Deus abandonou José, e nem José deixou de temer a Deus. Mas dentro do coração de José havia um sentimento que homem nenhum conseguiu detectar, mas Deus sabia que estava sendo gerado pelas circunstâncias com que as coisas estavam ocorrendo. José se entristeceu pela forma com que ele foi levado. José tinha que entender o motivo, José tinha que entender a razão e as circunstâncias que Deus estava usando, mas Deus não poderia falar isso para ele, até ele ser caluniado pela mulher de Potifar. Vai parar na prisão. José vai para a prisão, ali ele passa um tempo, e durante os dias que ele está na prisão, a Bíblia diz que ali vão parar dois serviçais de Faraó. O primeiro era o copeiro e o segundo o padeiro. Eles, durante uma noite, eles têm um sonho, e neste sonho eles ficam perturbados. José interpreta o sonho dos dois, do padeiro e do copeiro, e os sonhos, conforme a interpretação que Deus deu a José, se cumpre. O padeiro é enforcado e morto, condenado à morte. Já o copeiro, ele volta a servir o copo nas mãos do rei, como assim José tinha interpretado. Só que quando José interpreta o sonho do copeiro, ele faz um pedido a José. Ele diz para o padeiro: quando você chegar na presença do faraó, lembre-se de mim, diga a ele que eu estou aqui na prisão injustamente, que eu fui vendido como escravo pelos meus irmãos. E o padeiro e o copeiro alegremente diz: pode ficar tranquilo, quando chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer ao faraó que você está aqui. Mas quando ele chega na presença do faraó, ele não se lembra de José, não se lembra do pedido. E aqui me chama a atenção uma coisa: às vezes nós, como seres humanos, dependendo das circunstâncias, nós acreditamos mais naquilo que as pessoas podem fazer por nós do que aquilo que Deus disse que irá fazer por nós. Às vezes nós deixamos de confiar em Deus e na sua soberania, e acreditamos mais naquilo que as lógicas e as possibilidades nos apresentam. Mas deixe-me dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele não trabalha em cima da lógica. A lógica serve para nós nos situarmos e para nós vermos as situações futuras. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus trabalha em cima de impossibilidades. Quando as coisas se tornam impossíveis para nós, aí é matéria-prima para Deus operar ao nosso favor. E os dias, mas eu entendo que não foi esquecimento, simplesmente um esquecimento por parte do copeiro. Eu entendo que Deus não permitiu que ele se lembrasse, porque Deus queria a glória unicamente para ele. E aquele sentimento dentro de José, que vocês vão entender qual é o sentimento quando nós chegarmos no texto que nós lemos. Talvez você possa até contrariar a minha opinião, mas se você conseguir me provar que o sentimento que brotou no coração de José durante todos esses anos não for verdadeiro, eu mudo o tom desta mensagem a partir da próxima vez. Mas o que o texto e as ações de José nos apresentam, repetindo: em tempo algum
a Bíblia diz que José deixou de temer ao Senhor. Não é a posição que nós ocupamos, não é o grau de intelectualidade que nós temos, não são as conquistas acadêmicas e nem as conquistas financeiras que denotam o nosso valor espiritual diante de Deus. O que vai refletir é a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso comportamento diante de Deus e das pessoas que convivem conosco. É muito importante, bem verdade, as conquistas, Deus se alegra com isso, e Deus nos impulsiona a isso. Ou seja, quando a Bíblia fala de prosperidade, fala de provisão completa, mas nem tudo ocorre na nossa vida de acordo com o que nós imaginamos. Às vezes Deus não te dá alguma coisa, porque Deus sabe que se Ele te der, Ele vai prejudicar a tua vida espiritual e a tua comunhão com Ele. E quando José agora, passado 2 anos que ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, a Bíblia diz que o faraó, ele tem um sonho, e ele fica perturbado por causa deste sonho, e quando ele sonha, ele manda chamar os magos, os feiticeiros, os catimbozeiros, ele manda chamar toda esta mista de pessoas, de adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretar o sonho que o faraó teve. E então, nesse momento, o copeiro, ele se lembra de José. O teu nome vai ser lembrado na hora, no dia e no ano que Deus quiser. Não se desespere, meu irmão, minha irmã, achando que você é injustiçado. Não é nada disso. É que a tua hora, o teu dia, o teu momento não chegou. A hora que chegar, o teu nome vai ser soprado. Você tem que entender uma coisa. Às vezes Deus quer falar conosco, mas às vezes nós estamos tão ocupados com os holofotes, que nós não nos lembramos e não atencionamos ao que Deus quer falar conosco. É tão bom quando nós chegamos na igreja, e as pessoas nos abraçam, nos cumprimentam, e quando dizem às vezes, você é uma benção, oh glória, oh irmão, como você louva bem, quando você toca bem, como você prega bem, como você ensina bem, você é uma benção. Quando as pessoas te enxergam de longe, dizem, Pai do Senhor, você se alegra, o coração alegra. Mas, e quando parece que você chega na igreja e ninguém mais te percebe? Quando parece que as pessoas não te veem, você vai cumprimentar com a paz do Senhor, a pessoa parece que não te enxergou, parece que desviou de você, e você começa a imaginar coisas, e dizer, o que será que falar de mim para ele? O que será que falar de mim para ela? O que será que está acontecendo? Eu estou achando que eu tenho que mudar de igreja. Não é nada disso. Deixe-me dizer uma coisa, há momentos na vida que ninguém te percebe, sabe por quê? Porque há momentos que Deus, Ele te esconde, ó. Deus faz isso com você, Deus te esconde, Deus não deixa que ninguém te perceba, não é nada disso que você está pensando na sua cabeça, não. Mas há momentos na sua vida que Deus te esconde. De vez em quando Deus faz isso, ó, vem ver o que eu estou preparando aqui. Aí quando você quer se alegrar de novo, aí Deus, não, ainda não está pronto. Mas quando chegar a hora, Deus descortina e diz, olha aqui o que eu fiz para usar nas minhas mãos. Meu irmão, sinta alegria em servir ao Senhor. Sinta alegria em depender de Deus. Quando José é lembrado, que agora o copeiro, ele chega para o faraó e diz, Senhor, dos meus pecados me lembro hoje. Eu estava na prisão e lá tem um homem, e este homem interpreta sonhos.
este homem interpreta sonhos. O faraó disse: interpreta sonhos? Ele disse: sim. Ele interpretou o meu sonho e do padeiro, e assim como ele interpretou, se cumpriu. O faraó diz: manda chamar este homem. E ele chama José. José interpreta o sonho e diz que futuramente iriam vir sobre o Egito 7 anos de fartura. Depois desses 7 anos, seriam 7 anos de fome, de escassez por toda a terra. E agora José dá um conselho ao faraó e diz: olha, é importante que se armazene alimentos, façam estoques, para que conservem em vida o Egito. Ele então é escolhido para governador do Egito. Não vamos aos detalhes, que eu quero chegar aqui no cume do texto que nós lemos. E quando ele é colocado como governador, depois de 7 anos de fartura, vêm os anos de escassez. E então 2 anos se passam e a fome assola toda a terra, ao ponto de Canaã também sofrer com a escassez. Agora Jacó manda os seus filhos irem ao Egito comprar alimento. Quando os irmãos de José, que pensavam que ele estava morto, mas sabiam que não estava, mas tentaram fazer com que o seu pai pensasse que estava morto, eles chegam ao Egito, e a cena que a Bíblia apresenta identifica com mais clareza o sentimento que estava dentro do coração de José. E às vezes este sentimento, ele está alojado no nosso coração, no meu, no seu coração, e é um impedimento para que aquilo que Deus quer fazer através de nós, por nós e em nós, não se cumpra, a não ser que este sentimento seja removido. E agora, quando José, ele avista os seus irmãos, ao mesmo tempo que ele se alegra, um sentimento floresce dentro dele. E então ele se dirige aos seus irmãos através do intérprete e diz: vocês são espias, vieram espiar a terra. Seus irmãos dizem: não, nós viemos comprar alimentos, nosso pai nos mandou, somos filhos de um mesmo pai. Ele diz: não, vocês são espias. E dizem aos guardas: coloquem-os na prisão. E os irmãos de José são lançados na prisão. Agora, diga-me uma coisa: se José, alguns dizem que José queria testar se os seus irmãos tinham mudado, mas o teste para saber do nosso comportamento não pertence ao homem. Quem transforma a nossa vida é Deus, e Deus não dá o direito de ninguém brincar com os sentimentos de ninguém. E aqui José brincou com os sentimentos dos seus irmãos, lançando-os na prisão. Isso identificava que dentro dele, ele era um homem de Deus, temia a Deus, era usado por Deus, mas dentro dele tinha um sentimento que precisava ser extraído, um sentimento que estava prejudicando a sua vida, o seu relacionamento, principalmente com os seus irmãos. E os dias se passam, e José agora, ele tira os seus irmãos da prisão. Ele então agora manda que os seus irmãos tragam o seu irmão mais novo. Eles mandam seus irmãos de volta à casa do seu pai, levando alimento, levando provisão. Mas Simeão fica preso no Egito, na condição de que Benjamim precisaria vir. Eles vão até a casa, até Canaã, chegam lá, eles dizem a Jacó: olha, nós, para voltarmos ao Egito, nós precisamos levar Benjamim. Foi isso que o mandatário do Egito, o governador, nos disse. Jacó disse: de forma alguma, já perdi José, vou perder Benjamim. Os dias se passam e o alimento acaba, ao ponto deles terem que retornar ao Egito. Jacó, não vendo outra saída, diz a eles: vão ao Egito. Mas eles dizem: só vamos se Benjamim for.
Então ele concorda e diz: então levem Benjamim. Mas antes deles saírem, agora Jacó toma uma decisão. Ele chega a esse texto que nós lemos, e ele diz: pegai um saco, algumas traduções dizem uma cesta, e coloque nessa cesta esses produtos. Quais são? Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, mirra, terebinto, especiarias e amêndoas. Jacó manda preparar esta cesta e diz: levai ao mandatário do Egito um presente. Eles voltam ao Egito com Benjamim. Quando eles chegam ao Egito, que José vê Benjamim, o seu coração se alegra, mas ele então se dirige aos seus irmãos com aspereza, e agora manda que eles retornem à sua terra. Mas antes de retornarem, ele dá uma ordem à sua guarda, diz: olha, coloque no saco de trigo do mais novo a minha taça de prata. E então eles fazem como ele pediu, e quando eles estão de retorno, os guardas os cercam e dizem: é assim que vocês retribuem o benefício que Zafenate Paneia fez a vocês? Eles dizem: não fizemos nada. Ele diz: sumiu o copo de prata do meu senhor. Ele diz: pode revistar, começando do mais velho ao mais novo. Quando está chegando em Benjamim, um deles diz: não disse? Nós não somos ladrões. Mas quando chega no saco de trigo de Benjamim, eles acham a taça de prata de José. Retornam para o palácio. José se dirige a eles asperamente. Depois José sai para uma sala. José sai para uma sala. Ele ainda não tinha visto qual era a cesta e o que estava na cesta, mas na mente dele ele imagina: se meus irmãos provavelmente trouxeram alguma coisa para tentar me prejudicar, para que eu fosse, meus irmãos não mudaram. Mas quando José, ele abre aquela cesta, que ele se depara com aqueles produtos, olha aqui, Jacó sendo usado, sem saber, usando o material, representando o espiritual. Quando José abre aquela cesta, que ele pega aquele recipiente com bálsamo, meus irmãos, José, tenho certeza que José abriu aquele recipiente para sentir o aroma do bálsamo, e quando ele sentiu o aroma do bálsamo, ele se lembrou da casa dos seus pais. O bálsamo é um produto que era usado como produto medicinal, tanto em pomada como em líquido. Servia para curar feridas, para curar vergões. Quando José cheira aquele bálsamo, eu tenho certeza que o cheiro daquele bálsamo entrou pelas suas narinas, foi a sua mente, de forma que aquilo foi causando um sentimento diferenciado no coração de José. Algumas clínicas de recuperação, eles usam o bálsamo como aromatizante, queimados durante a noite, enquanto os internos dormem, para que enquanto eles dormem, eles respirem aquele aroma, dizendo que aquilo alivia os sintomas de desespero pela abstinência das drogas ou da bebida. Eu tenho certeza que quando José cheira aquele bálsamo, aquilo vai levando ele à sua tenra idade de 17 anos, ele começa a se lembrar de dizer, ele sabia que aquele produto foi preparado por Jacó, e quando ele cheira aquele bálsamo, os seus sentimentos vão florescendo, aquele sentimento de ódio pelos seus irmãos vai esvaecendo, aquilo vai trazendo dentro dele um sentimento de alívio. Aí José agora, ele pega o pote com mel. Ô irmãos, quem aqui nunca chupou mel? Como o mel é gostoso. Eu me lembrei agora que eu sou da roça, eu fui criado na roça, e lá nós tirávamos muito mel. E a minha mãe armazenava o mel em potes,
Só que não podia comer à vontade, tinha a hora certa, era a hora que ela dava. Mas de vez em quando, nós garotos, eu sou de uma família de 15 irmãos, na roça o trabalho é dobrado. E imagine só 2 casados e 13 dentro de casa. E a minha mãe armazenava o mel nesses potes, e era só a hora que ela determinava para nós comermos o mel. Porque já viu como é que é criança, garoto. E de vez em quando a casa estava vazia, a gente ia lá naquela estante, pegava um pote de mel e... Quem nunca fez isso? Hoje é dia de confessar o seu pecado. E tem coisa melhor do que comer mel com o dedo? Aquilo causa uma doçura na mente, no corpo. Aí depois disso, era escondido, nós lavávamos as mãos. Fechávamos o pote, limpávamos para ver se não ficava nenhum vestígio. E depois de algumas horas, mamãe chegava e a gente percebia a desconfiança dela. Aí minha mãe dizia assim: quem mexeu no mel? Aí todos fugiam da responsabilidade. Eu não fui. Mas ela tinha um método. Ela dizia: deixe-me cheirar as mãos de vocês. Que a minha mãe não admitia mentira. E ia cheirando a mão de cada um. Quando chegava na minha vez, que foi eu quem cometi o delito, a mão já ia tremendo. Já era um ponto de identificação para ela notar. Mas quando ela cheirava, ela dizia: foi você, né, menino? Eu dizia: mas como eu era o caçula, eu sempre escapava da... Ela dizia: depois eu te pego. Meus irmãos falavam: pega nada, é só na gente que ela bate. Aí eu perguntava: mãe, como é que a senhora descobriu? Ela disse: meu filho, o cheiro do mel está em toda a casa. E nós não sentíamos, porque o cheiro do mel, ele é tão agradável, que ele invade todo o nosso ser. Quando José cheira aquele mel, que ele ingere aquele mel, aquilo dentro dele causa uma doçura, aquele sentimento amargo, por aquela impressão de injustiça durante aqueles anos, vai sendo eliminado. Mas para fechar, ele pega o pote ou recipiente com terebinto. Aqui eu acho muito interessante. O terebinto, ele poderia ser feito em pasta, em líquido ou em forma de canela, como aquelas cascas de canela. E o interessante do terebinto, que era a única árvore, uma árvore frondosa que dava no deserto, e era a única árvore que em todas as estações do ano você encontrava folhas verdes. As demais árvores, elas tinham a estação própria das folhas verdes, mas se secavam. O vento vinha, arrancava as folhas secas, depois brotavam as folhas verdes. Mas no terebinto, durante todo o ano você ia lá e via algumas folhas verdes. E a árvore do terebinto, sabe qual era a forma de extrair o seu líquido? Era perfurando o seu tronco. Quanto mais perfurava o tronco, ela exalava um perfume, um odor que era sentido a quilômetro. Quanto mais furava, as pessoas passavam e entendiam: tem alguma árvore de terebinto
sendo extraída o líquido. Porque quanto mais furava, mais machucava ela, mais ela exalava um cheiro agradável. Sabe o que é isso que Deus estava querendo dizer para José durante aquele processo? Não foi você um terebinto nas minhas mãos, durante todos esses anos. Durante esses anos, você passou por uma injustiça dos seus irmãos, você passou por uma orfandade precoce, você foi vendido, injustiçado, caluniado, mas eu te exaltei, e você não deixou de temer o meu nome. Não foi você um terebinto nas minhas mãos, José? Quando ele entende isso, após esse processo, ele sai daquela sala e diz assim: meus irmãos, lê o texto, meus irmãos, o intelecto mudou, o coração mudou, o perdão chegou ao coração de José. Sabe o que é o verdadeiro perdão? Não é aquele perdão de boca, eu te perdoo. Não, o perdão, o verdadeiro sentido do perdão, é você absolver aquele ofensor da sua culpa. Até aí tudo bem, é fácil. Mas o complemento do perdão é você restituir o ofensor ao estado anterior à culpa. E aí, como é que faz? Você abraçava, abraça de novo. Você amava, ama na mesma intensidade. Não é com restrições o perdão. E quando isso aconteceu, José, ele sai daquela antipátia e diz: meus irmãos, sou eu, José. Ele não diz: eu sou governador, não. Eu sou maioral depois de Faraó, não. Ele diz: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para como escravo ao Egito. Entendi o processo. Ele diz: eu vim adiante de vós para que nós pudéssemos ser conservados em vida. Tudo que vocês fizeram, eu entendi agora o procedimento disto. Oh, irmão, aleluia. Talvez você não tenha entendido o processo de Deus, mas nessa noite, pegue, a cesta está aberta. O que você precisa? De bálsamo? Tem bálsamo para você. Você precisa de mel? Tem mel para você. O que você precisa? De mirra? Tem mirra para você. Tem unção de Deus para você. Você precisa de especiarias? Deus tem o mais especial para você aqui, que é Jesus. Você precisa de terebinto? Deus tem terebinto para você. Pegue o que você precisa hoje. Aleluia. Eu quero nessa noite te convidar, você que desde o início que você chegou aqui, você entendeu que foi Deus que te trouxe, você entendeu que Jesus estabeleceu para você um projeto, e esse projeto, para que ele se cumpra, você precisa se arrepender de tudo que você fez, e receber o perdão de Deus hoje, e receber Jesus como teu Salvador. Você que foi convencido pelo Espírito Santo de que você necessita de sair daqui hoje com Cristo na sua vida, eu quero te convidar.
Onde está você que entendeu que Jesus tem um projeto mais sublime para a tua vida? Dá um sinal com a tua mão, você que entendeu. Você que vem relutando com os teus sentimentos, com os acontecimentos, não ocorrem muitas vezes como você imagina. E nesta noite você entendeu que é Jesus que está te conduzindo para um processo mais excelente. Onde está a primeira alma para Jesus? Levanta do seu lugar. Vem à frente receber Jesus como teu Salvador. Não hesite, venha receber Jesus. Abra o teu coração hoje. Receba Jesus como teu Senhor. Jesus quer mudar você que se afastou dos caminhos do Senhor. Mas nesta noite você entendeu que Jesus quer mudar a tua vida. Onde está a segunda pessoa? Venha. Você às vezes sente vergonha, diz: eu não vou porque tenho vergonha. Mas Jesus não teve vergonha de morrer por você, de ser humilhado por você. Está ali a segunda pessoa. Jesus quer mudar a tua vida. Onde está a terceira pessoa para Jesus? A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Venha a Cristo sem demora. Onde está você? Você bateu em várias portas e algumas se abriram, mas quando você entrou por elas, só decepções ocorreram. Mas Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus tem alimento sólido para você. Onde está você nesta noite? Venha para Jesus. Venha, desça a terceira pessoa para Jesus. É noite de Jesus mudar a tua vida. É noite de Jesus restaurar a tua história, que até mesmo você achou que estava perdida, que tudo esvariu. Mas Jesus não se esqueceu de você e nem da sua família. Jesus quer usar a tua vida como elemento de preservação dentro da tua família. Entenda as tuas dificuldades e venha para Jesus hoje, sem demora. Não hesite em aceitar Jesus. Onde está você? Levanta do teu lugar. Tome coragem. Você teve coragem para fazer muitas coisas. Então tome coragem nesta noite de verdade e aceite Jesus como teu Salvador. Onde está você, corajoso? Onde está você, corajosa, que vai militar pela causa de Cristo hoje? Levante do teu lugar e receba Jesus como teu Salvador. Venha receber Jesus, venha, em nome de Jesus, venha receber o Senhor nesta noite. Tem mais alguém para Jesus? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus não se esquece dos detalhes. Jesus é detalhista. Jesus é detalhista. Venha, venha, é tempo. Venha, jovem, venha. Jesus não tem pressa.